gestão comercial a gente tem que gerir com métricas, dados e ferramentas. Pô, como é que ela bate meta todo mês e o orçamento dela é baixo? Aí você vai trazer a menina como exemplo, você não pode dar como exemplo porque ela não produz. Eu olho produtividade e a quantidade de negócios gerados. De atividade que tá no CRM. A pessoa não gera, não lá, mas ela vende. É. Isso aí é cultural. Vendas, cara, é relacionamento. O cara pode ter uma experiência ruim. Ele volta. Se o vendedor for transparente com o cara, explicou o motivo e tal, o cara volta. Começa, continua e conclui. Porque também tem muita gente, cara, muita gente que começa os negócios e não vai até o final, cara. Ele fala, cara, 3C. Começa, continua e conclui, cara. Vai até o final, acaba o negócio. A rotina engole a cultura. Então, se você deixar o negócio solto, a própria rotina do time seu vai... E a sua cultura, que é essa cultura de você ter um bom atendimento, ela é engolida. Então, tem que estar constantemente batendo na tecla ali, religiosamente, toda semana, treinamento. Daí, acontece algum problema, você fala, gente, aconteceu isso aqui aconteceu por causa disso, a gente não trabalha desse jeito, tem que trabalhar assim, vamos focar aqui e tal. Tem que ter. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, dando sequência ao tema de gestão de carteira. A gente falou que fazia tempo que a gente não gravava, agora maratona de gestão de carteira, meu amigo. É isso aí, com um grande amigo também, né, Lê? Exato, amigo, e já gravou o Papo de Vendedor com a gente? Já gravou, 2022, se não me engano. 2022. Neto Tosato, seja bem-vindo novamente ao Papo de Vendedor, cara. Cara, sempre uma honra, um prazer, muito obrigado pelo convite. É o que você falou, é papo de vendedor para vendedor, aqui é raiz, quem tá no campo de batalha direto ali, vivenciando... a pressão que é vender, né, cara? E sempre um prazer. É isso aí, obrigado. E para quem não te conhece, fala rapidamente quem é o Neto Tosato, sua história, enfim, manda aí. Eu sou engenheiro eletricista de formação, mas um cara que é apaixonado por pessoas. Boa. Né? Então, eu sempre atuei no mercado de construção civil, muito tempo. Daí eu abri minha primeira empresa, que foi a de energia solar. Eu fiquei um bom tempo com ela, e nisso eu cheguei a ter 11 lojas, formei, capacitei muitos vendedores, e o engraçado é que eu capacitei sem ser vendedor. Eu comecei a vender depois que eu abri a minha empresa. Né? Então a gente fala muito que venda é técnica, vendas realmente é técnica, vendas você aprende, só que o segredo da venda é relacionamento, cara, sabe? Então eu sempre fui um cara muito comunicativo, um cara que sempre gostou de gente, de pessoas, né? E isso... fez com que eu me apaixonasse por vendas. Consequentemente, tive uma empresa com muito sucesso e resultado comercial e decidi compartilhar esse conhecimento meu na internet para poder ajudar pessoas de energia solar também. Porque quando eu comecei, lá em 2018, 17 para 18, ninguém falava de como fazer as coisas de energia solar, sabe? Então eu documentei minha trajetória, comecei home office na casa da minha mãe, abri minha primeira lojinha e fui documentando, gente, hoje eu fiz a primeira venda, eu usei esse argumento, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E essa história, ela engaja porque começa do zero e depois consegue até fazer uma fusão, né, uma venda da empresa, as pessoas, elas acabam, esse cara tem um negócio da prática, né? Então... Resumindo, eu tenho uma rede social muito ativa, falando de relacionamento com pessoas, de processos comerciais, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Legal, legal. Cara, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar de um tema diferente, né? A gente não vai focar tanto no solar, vai falar sobre gestão de carteira, vai falar um pouco dos desafios que você está enfrentando hoje profissionalmente, né? Exatamente. Hoje eu estou num grupo muito grande, né? E esse grupo a gente fala muito de aquisição de novos clientes, mas além de você trazer novos clientes, você tem que manter os clientes que você tem na base, né? Então a gente vai falar um pouco dessa minha posição hoje e está sendo um desafio muito legal.
E é o gestão comercial raiz ali, cara, de você acompanhar métricas diárias, a gente vai falar muito disso. Porque muda completamente, né? Quando você é um integrador, né? Você vende soluções desse mercado solar versus um distribuidor que você meio que atende o integrador, muda completamente, né, cara? Muda completamente. E muda, além de mudar a operação comercial em si, Leandro, muda também a forma de você... Porque você acaba ajudando o cara a vender. Tá. A gente fala muito do mercado de energia solar, né, ou o mercado de ar-condicionado, é um mercado que as pessoas que estão ali na linha de frente, que vende para o cliente final, né, o grupo que eu faço parte hoje chama Dias. Né? A Dias ela tem 55 anos. E o modelo de negócio da Dias é fortalecer o parceiro que vende para o cliente final. Então é um B2B. B2B. Só que esse B2B, esse B que está na ponta lá, ele talvez não é tão profissional. Ele não é uma empresa, ele é um cara home office, por exemplo. Tá. Né? Que a gente visita esses parceiros e você vê que o cara trabalha em casa e ele não tem uma estrutura comercial grande, é ele sozinho, ele mesmo vende, ele instala, né? Isso falando de ar-condicionado. No solar é um mercado um pouco mais profissional nesse sentido, porque o solar existe muito por um ego da pessoa querer ter uma loja. Né? Entendi, ele quer ter o ponto de venda. Quer ter o ponto de venda. O cara do ar-condicionado... Mas você acha que isso é ego ou estratégia? Cara... Ou é os dois? Porque pode ser os dois. Eu acho que é os dois, porque hoje, com os processos comerciais, o cara consegue fazer venda home office. Aham. É que tem cliente que gosta de ir lá saber onde o cara trabalha, né? Que às vezes o home office não passa tão credibilidade. Mas hoje, com a venda muito ativa pelo WhatsApp, às vezes o cara nem pergunta onde que é a tua loja, o cara compra por causa do atendimento que foi de qualidade, né? O material que você enviou ali, se passou credibilidade e tal. A gente usa muito estratégia de mostrar projetos que já foram feitos, né? Então você fala, fulano, tô aqui vendendo pra você, olha esse fulano aqui que eu instalei, olha esse fulano que eu instalei, e manda foto pro cara. Fala, liga lá pro meu cliente lá pra você ver como é que foi o atendimento dele. O cara não precisa ter uma loja pra isso, sabe? Mas eu falo que tem gente que quer ter loja muito grande, e aí o cara não tem você aumenta o teu custo, você precisa faturar mais para você cobrir esse custo, né, cara? Exatamente. É uma conta que é uma conta matemática. Exatamente. Né? E o foco da Dias é fortalecer esse parceiro. O pequenininho? O pequenininho. Ou vocês atendem a cadeia toda? Cadeia toda, menos o cliente final. Tá. Né? O canal do cliente final é um canal de site e e-commerce é Mercado Livre e tem o Cloud Shop que eles chamam lá, que também dá para o cliente final comprar, mas o foco é 70% da receita da Dias é de parceiros. Tá. Então a gente fortalece o parceiro vende mais, consequentemente, ele compra mais da gente e aí o círculo fecha, né? Tanto para ar quanto para solar. E o ponto existe muito amadorismo nesse cliente, nesse nosso parceiro. E o foco da Dias é profissionalizá-lo, é ajudá-lo, capacitá-lo. Quanto mais fortalece esse cara, mais ele cria um vínculo. Exatamente. E mais grato ele é. Vocês. Exatamente. Porque quando ele for grandão, ele não troca vocês. Não troca. Tem clientes lá, a Dias tem 55 anos. Tem clientes lá da Dias que faz 40 anos que compra com a Dias. Faz 40 anos. Então é uma relação bem forte, relação. Né? E aí que a gente está falando de manter a carteira. O que a gente faz para poder fazer Porque esse cara, Leandro, ele vende todo mês. Tá. Todo mês alguém compra ar-condicionado. Esse cara vende 2, 3, 4, 5 aparelhos de ar-condicionado. Falando ar-condicionado, mas solar também. Sim, sim. Eu tinha uma empresa de solar, eu vendia lá 50 sistemas no mês. Cara, eu tenho que comprar 50 sistemas. Eu vou comprar com quem? É aí que entra o relacionamento, a parceria. Preço, mas às vezes não é só preço, às vezes é um prazo de entrega, às vezes é... Então, o foco hoje da Dias é manter o relacionamento com o parceiro. Né? E como? Aí a gente tem várias estratégias para isso, né? E aí a gente vai falar bastante disso aqui no episódio, né? Exatamente. Show. Mas antes a gente mergulhar na pauta aqui, que vocês já viram que o papo vai ser bom, eu queria reforçar que esse episódio é patrocinado pelos Supervendedores e pela Plumes CRM. Supervendedores, estamos com o programa de aceleração turma aberta, né, Dani?
Turma aberta, 14 encontros online ao vivo como nos anteriores e agora mentoria quinzenal comigo e com o Lê, acompanhamento anual para você trazer os seus desafios, suas dúvidas, para a gente trabalhar junto e desenvolver você para fazer 2025 o ano, né, Lê? O ano, o melhor ano da sua carreira. Esse é o mote, esse é o nosso compromisso. E se você é empresário, gestor, diretor comercial e gostaria que nós ajudássemos você nos seus desafios comerciais, temos também soluções focadas em empresa. Tem um link, aliás, tem os 2 links na descrição desse conteúdo para você conhecer a nossa solução de treinamento. E reforçar que todo vendedor, toda equipe de alta performance sempre tem um CRM, uma ferramenta para ajudar nessa gestão. E nós indicamos Plume CRM, que é o CRM que nós usamos aqui, né, Dani? Exatamente, Lê. Tem link da Plumes na descrição do episódio. Marca uma reunião para vocês conhecerem a ferramenta, que vai ser sensacional, né, Lê? Eu tenho certeza absoluta disso. Neto, mergulhando na pauta aqui, né, você entrou numa operação que agora é uma operação de distribuição, né? Ar-condicionado, energia solar. Você tem uma meta super ambiciosa aí como embaixador, como diretor da marca. Só que, como é que você estruturou esse processo, como é que você desenhou esse processo comercial para chegar nessa meta, cara? Perfeito. A Dias, como eu disse, ela já tem 55 anos e já tem uma operação comercial bem robusta. Até estava conversando com o Daniel. É uma operação que é muito cultural, né? Era muito cultural. Então, tem uma diretoria comercial, já existia uma diretoria comercial, e a diretoria ela vem batendo meta, vem batendo os números para poder atingir os objetivos que já tinham sido traçados. E para o ano que vem, a meta é de 1 bi. Tá. Né? Bem audaciosa, né? Bem audaciosa, é 1 bi. Né? Talvez a gente bata esse 1 bi esse ano, mas a meta para o ano que vem é 1 bi. Como que a gente desenhou essa meta? A gente faz o processo de trás para frente. Se a meta é 1 bi, Tá. a gente pega a quantidade de vendedores que a gente tem, pega a quantidade de metas por vendedor, a gente consegue definir ali. Porque lá na Dias a gente tem vendedor júnior, pleno, sênior e executivo. Cada vendedor tem uma meta, né? E a gente sabe que tem um processo de rampagem, então a gente tem fazendo a contratação e tal, mas tem a meta júnior, pleno, sênior e executivo. Baseado nisso, a gente calcula quantos vendedores a gente precisa ter para atingir o faturamento de 1 bi. Tá. Aonde que está o segredo do negócio, cara? É a previsibilidade de venda. Funil, o pessoal ainda não... Muita gente que trabalha com comercial não dá importância para o funil de vendas. Tá. Funil de vendas nada mais é do que você ter quantidade de orçamentos feitos, uma taxa de conversão, você sabe quanto você vai vender. Sabe? Baseado nisso, uma taxa de conversão histórica, nós temos dados. Né? Eu estava comentando com vocês que lá na Dias, eles tinham CRM, mas eles não batiam na tecla ali de usar ele como um CRM. Eles usavam mais para informação, uma gestão geral ali do negócio, mas não como CRM. Eu precisei assumir a carteira comercial quando a diretora foi viajar e eu fiquei no limbo ali porque eu não tinha previsibilidade, né? E eu insisti, bati na tecla e consegui implementar o CRM. Por quê? Porque se a gente olha no funil os negócios que estão em negociação e fechamento, a quantidade de negócios, negociação e fechamento, baseado na taxa de conversão histórica desse perfil de vendedor, a gente sabe quanto que ele vai vender. Uhum. Então, por exemplo, se a meta do cara é 400 mil e a taxa de conversão dele é 10%, ele tem que ter 4 milhões de negócio. Se ele não tiver 4 milhões de negócio, ele não vai bater os 400 mil. Perfeito. E a gente não tinha essa previsibilidade, não conseguia ver. Eu conseguiria ver se eu entrasse num lugar, somasse, entrasse no outro e somasse, eu falava, cara, esse cara aqui dá muito trabalho. Então, com o CRM agora, a gente tem é muito mais palpável esse controle para a gente poder atingir a meta. Lá, a cultura, por mais que eu falando que não tinha um CRM que eles usavam ali, por mais que parecesse que não tinha um controle, eles tinham um BI muito, muito forte. Tá. Então, no BI eu conseguia puxar os dados. Mas o BI ele estava plugado no RP.
No RP. Não no CRM. Não no CRM, de orçamento. Então, por Tá. exemplo, eu conseguia saber quantos orçamentos esse cara fez. Tá, Eu conseguia ver, mas eu tinha que puxar no BI. tá. No CRM, a gente consegue ver lá nas etapas de funil ali, nas etapas finais ali, eu consigo saber quantos negócios ali, o que tá quente, o que tá frio. Aí você entra no card, você fala, falei com o Leandro pediu para eu retornar sexta-feira, tem uma tarefa agendada na sexta. Aí o CRM avisa o cara para entrar em contato com o Leandro na sexta. Esse é o game, sabe? E a gente cobrar isso do vendedor, de preencher as informações para a gente ter a previsibilidade, é aí que tá o resultado. E o cara entende que ele usando ali, ele vai vender mais, cara. Porque ele não Sim. esquece de... Eu acho que são três coisas diferentes, né? Quando você olha para o BI, e o BI ele maqueia um pouco a falta de informação do CRM. Porque o BI, como você falou assim, ele traz a quantidade de orçamentos, ele traz o faturamento, ele traz a taxa de conversão do funil de forma mais ampla, e ele traz outros indicadores que são necessários para a gestão. Sim. Então, às vezes a gestão olha para o BI e ela tem essa informação mais macro e, às vezes, em virtude do dia a dia, em virtude da correria, ela nem aprofunda no CRM. Exato. O CRM, ele ajuda, aí é uma ferramenta mais operacional do vendedor, esse é o segundo ponto, do vendedor, e aí você tem o processo de ponta a ponta. Então você pode ter o processo de aquisição de um cliente e você pode ter o processo de gestão de carteira, né? Só que esse processo ele é formado por etapas. Então, para você, como diretor comercial, observar onde está o maior desafio da equipe, você tem que olhar para as etapas, porque às vezes o cara fala assim, eu tenho muito orçamento, mas você não está conseguindo olhar o que ele tinha em tese antes de gerar o orçamento. E às vezes o desafio dele não está em fechar. 10% talvez seja uma taxa boa, não sei. Sim. Mas às vezes está em ele gerar mais negócios na carteira. Perfeito. E aí, Leandro, quando a gente implementa o CRM, onde o vendedor ele tem que gerar um orçamento e ele tem que imputar esse orçamento dentro do CRM, porque lá não estava integrado ainda a plataforma de orçamento, era uma, e o card do cliente é outro. Então o cara tem que fazer dois trabalhos. Um é entrar numa plataforma e orçar, e outra é ele criar lá o Leandro Munhoz, orçamento R$13.500. Ele coloca ali. Daí tudo que ele vai falar com o Leandro, ele coloca dentro aqui do CRM, mas o orçamento é em outro negócio. Hoje a gente está fazendo já essa integração entre o cara fez um orçamento, ele duplica o card para o CRM. Aí é um trabalho a menos que o cara vai ter. Mas aí, com dados, a gente consegue... Quando eu falei dados, eu dei uma travada porque eu aprendi uma frase com o João Olivério que eu nunca vou esquecer e eu levo para mim como gestor comercial. A gente gerencia uma empresa por métricas, dados e ferramentas. Boa. Ponto. Eu não vou falar que essa frase é minha, porque não é. Ela é do João Olivério, ele é um mentor lá no G4 lá. Tá. Eu fiz uma mentoria com ele. Legal. E ele falou assim, Neto, gestão comercial a gente tem que gerir com métricas, dados e ferramentas. Métricas é você ter os números que você precisa atingir. Tá. Os dados é os números que você tem. E talvez a previsão. A previsão. Né, para você chegar na meta. E a ferramenta que você vai usar para acompanhar isso. Quando eu implementei o CRM, né, eu comecei a ver que tinha vendedor que fazia 400 orçamentos no mês e vendedor que fazia 300. Tá. E vendedor que fazia 200. Só que fazia 200, a taxa de conversão do cara era 20 e poucos %. Porque fazia menos. Fazia menos. Aí eu sentei do lado da pessoa e falei, viu, como é que você faz? Deixa eu entender aqui. Ela falou, eu vou atender o Leandro. Aí o Leandro, ele pede um orçamento de um ar-condicionado de 9.000 BTU. Tá. Ela faz. O Leandro quis um de 18 também para ver quanto custa. Ele faz. Ele quer um de 9 da marca tal. Ele faz. Ele quer o de 9 da... 400 orçamento, mas era tudo pro Leandro. Exatamente. E aí a taxa de conversão da pessoa, ela é baixíssima. Por quê? Porque ele fez 5 orçamentos pro Leandro. Ele deu ganho, só que tem um monte de orçamento aqui. Exatamente. E a outra fulana, que era a outra vendedora, ela não mandava orçamento, ela printava a tela do orçamento. E mandava... E mandava a tela. Entendeu? Falou, Leandro, essa tela, o Leandro recebia o orçamento, só que em vez de ele receber um PDF gerado, ele recebia o print da tela da vendedora. Quem tá certo, quem tá errado?
Como é que você descobre isso? Cara, é no dia a dia, No cara. dia a É dia. ali, ó. É barriga É no raiz, balcão. é barriga no... Não, senta do lado, deixa eu entender. E tem um problema, né? Porque essa vendedora que mandava o print, ela contribuía para deixar uma das métricas mais importantes para o gestor, que é o prazo médio de fechamento, Sim. totalmente nublada. Totalmente. Porque ela mandava o print para você. É. Só que aí, ela não abriu a negociação com você, ou o card, o termo que você quiser usar, na hora que você pediu o orçamento. Ela deixa para abrir quando você vai negociar e fechar. Exatamente. Então, meio que a venda nasce... O card nasce vendido, exato. E aí, cara... Maquia tudo. Puta Cara, e você que só descobre isso com a E barriga não no tem balcão. lost, né? E não tem nenhum Não lost. tem, zero perdido. E aí a taxa de conversão vai lá pra cima. Lá em cima. E taxa de orçamento baixíssima. Parece que não tá trabalhando, isso mas é- a taxa de conversão é maravilhosa. Pô, como é que ela bate meta todo mês e o orçamento dela é baixo? Aí você vai trazer a menina como exemplo, você não pode dar como exemplo porque ela não produz. Eu olho produtividade e a quantidade de negócios gerados, De atividade que tá no CRM. A Se as pessoa não atividades gera. tão lá, mas ela vende. É, Isso aí é cultural. cultura, esse é o ponto. Esse é cultura, sabe? É cultural. E como é que você descobre? Como é que você muda? Ah, mas daí é porque a menina não é boba. Ela fala, não, mas eu vou gerar aí, vai diminuir vai mexer nos meus números. Ela sabe o que tá fazendo, né? Sabe o que tá fazendo. Não é inocente. Não é inocente, exatamente. Mas Entendeu? como é que você descobre isso, cara? É com barriga no balcão, é com Barriga no CRM, é você olhando a operação, entendendo o negócio, né? E esse que é o game, cara. Isso é fantástico. Isso é só se aproximando do time que você pega, né? só. Né? Então eu comecei a pegar muito isso. Eu comecei a pegar vendedor que realmente não produzia. Né? Você começa a pegar o cara que baixa vagabundo mesmo. Não tem o que mas falar, cara. É vendedor que tem. o cara não bate meta, aí você vai começar a puxar, o cara não produz. Você pega uma pessoa que faz 300 orçamentos no não é mês, questão de ser baixa performance porque o cara tá tentando, é porque não tá fazendo. não tá fazendo. Exato. Não é baixa performance, né? O baixa performance tá fazendo. É falta de trabalho. Falta de Falta de atividade. isso, exatamente. Falta E de tem- atividade. E tem mais um desafio, né, Neto? Porque me corrija se eu estiver errado, mas o segmento que você está atuando hoje, né? Ele é um segmento em que você atende... Eu não sei se vocês usam o termo integrador? Integrador para solar Tá. Instalador e pro ar. parceiro. Parceiro pro ar. É. Tá. Então, quando você vai atender o parceiro ou o integrador, né? Ele também está fazendo um orçamento. Isso. Então, por exemplo, o vendedor faz um card com uma proposta para o Daniel. Só que eu não sei se você vai fechar. Às vezes o Leandro também é parceiro. Vamos supor, eu sou um parceiro seu e eu quero botar um ar-condicionado nesse estúdio. Me ligaram, né? Eu coto com você. Às vezes o Leandro tá conversando com o mesmo estúdio, né? E acontece com uma certa frequência. Ainda mais uma empresa Desse porte. de porte e conhecida. Então é o seguinte, são dois parceiros ou dois integradores cotando para o mesmo cliente. Exatamente. Um deles vai ganhar, É. né? E aí, você também ganhou. Você vai Só que ganhar. você ganhou por outro... Não, mas o lance é do processo, a previsibilidade. Às vezes ele olha a quantidade de orçamento e aquela quantidade de orçamento, ela Pode não é ser real. 2 para 1. Pode ser dois Porque é para o mesmo um. empreendimento, é o mesmo prédio. Pode ser. Quando é que você detecta isso? Quando é um orçamento muito grande com características muito específicas. Exatamente. Eu já trabalhei em distribuição e às vezes vinha 3, 4 empresas cotando a mesma coisa. Eu falava, putz, eu já sei quem vai ganhar, porque Sim. o cara tá mais bem posicionado na conta Sim, e tal, sim. então você meio que cumpre tabela. É Mas, isso aí. cara, se são 4 vendedores, você concorda que os 4 vão querer fechar para contribuir na meta? E no solar tem isso também. Tem, né? Tem integrador aí que é integrador de São Paulo. Tá orçando resort pro mesmo cliente, ele cota com a gente também. Você sabe quando uma usina vai ser construída, né? Tá Sai, todo mundo tá contando todo mundo com você. contando, exatamente. E Exatamente. quando chega no Compras, o Compras abre e enfim, né? Esse é um desafio bem específico, né? Bem... Aí tem o relacionamento do vendedor com E o daí parceiro. o lance, você tem 3 lost, mas você ganhou a conta, né? Lê? Isso, Você isso aí. Você precisa ter essa noção, né? A gente ganhou aquela Sim, conta, só sim. que por um parceiro específico. Exatamente. Os outros a gente deu lost, mas a gente fechou o serviço, né? E na sua visão, Neto, eu queria ter essa leitura. Na sua visão, qual que é a diferença entre o processo de aquisição de cliente e o processo de gestão de carteira? Cara, é bem diferente o processo. Na Dias, a gente tem um braço que a gente chama de expansão. Né? Esse braço de expansão é o braço de aquisição de cliente. Então, tem eventos, muitos eventos. A gente faz muito evento. Só para você ter uma ideia, esse ano, se eu não me engano, foram 160 treinamentos pockets, que eles chamam,
que é treinamento no local lá. O Daniel acompanhou às vezes no meu Instagram que eu tô fazendo lá. Treinamento é treinamento assim, dia de semana, à noite, pro cara numa cidade X lá, para solar e ar-condicionado. Esse cara não é parceiro há dias. Só que ele vai ter o treinamento do inversor da marca tal. O cara fala, pô, não conheço inversor. Quero ir. Vai ter o treinamento de inversor híbrido. Agora a gente está falando muito de sistemas híbridos com bateria. Muito integrador de energia solar ainda não está preparado para trabalhar com esse equipamento. Quando a gente dá um treinamento desse na cidade do cara, o cara vai. Lá no treinamento a gente fala, ó, apresenta o modelo de negócio da Dias, que é o modelo de negócio de fortalecer o parceiro. Tá. Daí o cara se cadastra. Tá. Aí ele começa a cotar. Esse é o primeiro, isso é a aquisição do cliente. Então Tá. o CAC nosso, ele é um CAC alto, porque tem todo o custo de você ir no local. Você tá já começa jogando... fortalecendo. Começa também, fortalecendo. Né? Já começa fortalecendo. E é uma estratégia para fortalecer o LTV, né? Exatamente. Você vai ganhar no longo prazo, ele comprando. Né? Porque a partir do momento que ele entra, ele compra todo mês. Porque o negócio dele é vender equipamento de energia solar ou vender ar-condicionado, ele vai ter que comprar todo mês. Tá. Então ele entrou, cara, todo mês ele já começa a ter Tanto é que a gente tem uma métrica de positivação, que é a métrica de você vender para o parceiro todo mês. Então, se o vendedor conseguiu manter aquele cliente ativo, o vendedor ganha um plus a mais no salário dele, porque ele conseguiu revender para o cara. Tá. Né? Manter o cara ativo dentro da carteira. Manter o cara ativo dentro da carteira. A gente... qual é a dificuldade disso? É você... Porque tem a parte operacional também, né? Então, às vezes, por exemplo, no solar, a gente vende pro cara, só que às vezes a gente vendeu uma entrega futura, o equipamento tá chegando da China ainda. Tá. Aí a gente vende pro Leandro, o Leandro comprou com a gente lá para revender pro cliente dele, ele falou pro cliente dele o que tava lá no nosso site, que o negócio ia chegar dia 6/12. Tá. Não chegou porque deu o canal vermelho. Foi para 15/12. Aí o Leandro já se queimou com o cara lá que falou que ia chegar dia 6/12 e já não chega mais. Uhum. E aí, essa é a dificuldade de você manter uma carteira. Tá. É você ter mais problema operacional durante a experiência do cara. Tá. Qual que é a vantagem? Que no mercado de energia solar isso é comum. Porque todo mundo compra também das mesmas marcas, é uma commodity. Então é comum. Se faltou ar-condicionado para mim, Tá faltando para todo lugar. Sabe? Tá faltando em todo lugar. Se faltou a placa XPTO para mim, vai faltar pro fulano também. Porque a fonte é a mesma. A fonte é a mesma. É A fábrica é China. Fábrica é China. Né? Então, tanto ar-condicionado quanto solar, tem fábricas em Manaus. Mas, por exemplo, esse ano, deu uma seca em Manaus que o navio, porque lá sai de navio, sai de barco. Tá. O barco não conseguia andar no rio. Não, era tão longe onde o barco estava atracado que você não conseguia trazer o equipamento do lugar pro barco. Meu Deus, cara. Aí faltou E o Brasil material. não produz o suficiente Não do produz, solar, 80% importado do Tudo, mercado? tudo. Até marcas que são nacionalizadas vêm da China e botam um logo no Brasil. Né? Entendi. Tudo é China. Então a gente está muito à mercê disso, a dificuldade de frete e tal. Então acaba acontecendo isso. E quando acontece isso, às vezes um concorrente está estocado. Você não está. Ele vende. Ele vende, porque o Leandro, que é o integrador, ele vai ter que comprar o equipamento do cliente dele. Se eu tô sem, ele vai comprar com outro. Entendi. Essa é a dificuldade da recorrência de carteira, da recompra ali. Né? Mas o cara volta. É muito porque- mais uma dificuldade logística e de estoque do que... E é para todo mundo. Só que aí você dá sorte de comprar comigo, de eu ter no meu estoque, de comprar com o concorrente. Eu não tenho. Daí ele vai lá no concorrente e ele compra. Então, essa é a maior dificuldade nossa de você revender para o cliente. Às vezes o cliente querer comprar com a gente, dar preferência com a gente e a gente não ter o produto que ele precisa na hora. Ou ele teve uma experiência ruim porque ele comprou e a gente atrasou a entrega por conta desse negócio. Ele fala, pô, não vou comprar de novo porque atrasou. Só que daí ele vai ter uma experiência ruim com o cara que ele comprou de novo Aí ele também. pega e Daí ele volta. volta. Por causa do relacionamento. Mas o outro ponto é o fortalecimento do relacionamento também faz com que o cara volte. Então, Tá. treinamento. Sexta agora, por exemplo. Eu vou ter um treinamento de precificação de usina.
Porque a gente fala muito de vender, usina, vender, só que o cara vende errado, toma um prejuízo. Eu vou dar um treinamento, um workshop lá na Dias. Para o integrador. Para o integrador. Tá. Que quer vender usina. Que quer vender usina. Esse cara nem é cliente a Dias. É aberto. Tá. O cara vai lá, daí ele entra na nossa operação, vê aquele mar de vendedor, o pessoal recebe eles lá com cafezinho, com não sei o quê, o cara trata que nem um rei lá, o cara Você cadastra o cara também, pega os dados do cara. Pega os dados do cara, pô, compra comigo, né? Vendas, cara, é relacionamento. O cara pode ter uma experiência ruim. Ele volta. Se o vendedor for transparente com o cara, explicou o motivo e tal, o cara volta. E para fazer essa gestão de carteira, além disso que você está trazendo para gente, o time tem usado mais telefone, mais WhatsApp. Como é que tá essa estrutura de atendimento? Boa. Assim? Legal. Lá a gente usa o 3CX. Vocês podem falar de... Não, pode falar, fica à vontade. Não, lá a gente usa o 3CX. Não conheço é uma isso. ferramenta de ligação. Tá. É Tá. um PBX virtual. É um PBX virtual, Tá. tem uma ferramenta de ligação. No 3CX a gente mapeia quantas ligações o cara faz. Tá. Ele tem meta por ligação mensal. Se o cara bate meta, ele ganha dinheiro a mais. Meta Boa. por ligar. Que é o cara liga, aí não atende. Aí você vai pro WhatsApp, Tá. né? WhatsApp a gente usa o BI. BEE. BEE. Esse eu já ouvi falar já. BI. É. É a ferramenta de WhatsApp. Então eles conversam pelo BI, ligam pelo 3CX e imputam no SUTS. Mas nesse momento que a gente conversa, você está usando o WhatsApp API ou você está usando o WhatsApp Web dentro do BI? O WhatsApp API é quando você tem que ter todas as mensagens Tem que aqueles você templates envia da meta. pro Não, cliente. eu acho que é o WhatsApp Web. É o Web. Eu pergunto isso porque a gente tem percebido nos clientes uma resistência muito grande de usar o WhatsApp API. A gente já fez vários projetos em clientes, né? A gente atende empresas. Quando a gente implementa a ferramenta. Então, já implementamos, por exemplo, o RD Station Conversas. Certo. Inclusive, é a que a gente usa atualmente, tá? E, cara, quando você implementa a ferramenta, você tem um nível de resistência do time muito alto. Uhum. Por quê? Eu não posso mais mandar mensagem pro Neto. Tem que esperar ele responder. Eu primeiro tenho que mandar uma mensagem pra você que já está aprovada pela meta. Perfeito, exatamente. Aí, pra eu mandar a segunda, só se você me responder. Mas o BI era assim. Tá. Ele era assim. Aí o pessoal parou de usar, começou a usar o celular na mesa mesmo, Tá. o celular da empresa, ficava na mesa, ele logava esse celular no WhatsApp, no web WhatsApp ali. Web, beleza, só QR que não tem gestão. Exatamente. Não tem, Aí então, que assim, tá é o uma abacaxi. dicotomia Eu não do consigo gestor. ver. Na Progesol a gente usava o Chat Guru. Chat Guru, também conheço. Chat Guru. E eu gostava muito, eu entrava nas conversas, eu conseguia falar com o vendedor na hora ali, que ele tava falando com o cliente, eu conseguia entrar na hora ali, Mas e não era- tinha esse limite. Então, mas era também o QR Code. Era sem API. Você tinha um número da Progesol, Sim, isso que aí. você batia o QR Code, aí Conectava. o Se Chat caía esse Guru... número? Aí o Chat Guru, ele puxava essa informação e aí você tinha os operadores grudados nele. Isso, é isso aí. E aí os operadores, os vendedores, enfim, né? Você pode ter toda a empresa, né? A gente já usou Cowbell nesse Cowbell, segmento. é. Lembra do Cowbell? Era pelo QR Code, Certo. tá? Então você tem uma resistência menor do vendedor. Por quê? Porque fica uma coisa... Ele sabe que para ele trabalhar, ele não vai usar o WhatsApp no web, ele vai usar o aplicativo do Chat Isso. Guru, É isso enfim. aí, isso aí. Né? Mas eu fiz essa pergunta justamente para enxergar como é que vocês estão lidando com isso, porque por tudo que eu estudo, por tudo que eu tenho pesquisado bastante, a meta, cara, ela vai cada vez mais estrangular Aham, o empresário. Por quê? Porque essa mensagem que você manda, você paga. sim. 5 cents de dólares, né? Então ela quer rentabilizar em cima do WhatsApp. Já não basta os anúncios no Instagram, ela precisa rentabilizar o WhatsApp também. Então a gente usa as ferramentas para ter o controle, né? Para ter a gestão da conversa, para entender como é que o vendedor está falando, porque é assim que a gente consegue treinar também, né? Exato. Eu acho super importante, cara. É. Super importante, mas bacana. E rola bem, telefone, Rola. WhatsApp, rola. o integrador ou o parceiro. Rola. A dificuldade que a gente está tendo agora, Leandro, sendo bem transparente, é que tem gente que não atende porque o DDD é 11. Tá. Então a gente está buscando agora uma forma de quando eu ligar para um cara do Pará, Seja o DDD já é o dele. DDD dele. Mas a 3CX não faz isso? Ainda não. Não, Chama Binda Randômica. Binda randômica. Tem vários telefones de PBX que você consegue direcionar. Se eu tô ligando pro estado do Pará, eu vou usar o DDD. Aí o que o vendedor específico. faz? O vendedor já tem o parceiro, quando estão falando de manter a carteira. Então Tá. esse cara ele já existe.
Então, o que ele faz? Ele manda mensagem pro Leandro e fala, Leandro, eu vou te ligar. Entende aí? Aí você liga. Liga, conversa, a ligação fica gravada e tal, e... Porque não é o mesmo número que ele liga? Por exemplo, se eu falar pro parceiro, ó, coloca meu número aí, ele não... É um final, né? Ele vai trocando. O começo é igual, o final ele troca. Entendi. São algumas linhas, então o cara não tem todas ali pra... salvas ali, né? Entendi. Então a gente tá tentando, e também o cara não atende por ser 011, que acho que é cobrança, alguma coisa. Mas legal que funciona, né? Funciona. Funciona, o que eu digo assim, a ligação, né? A gente tem mercados que a gente conversa, Neto, que... não liga mais, né? Fala assim, cara, é impossível falar com o cliente. Só que é cultural, Leandro. Porque lá a gente Concordo. bate muito na tecla de ligar. Cultural que eu falo é cultural da gestão da empresa. É, se você permitir, você perde a mão, né? Exatamente. Exatamente. Porque Você o perde vendedor a mão, não gosta de ligar, cara. Muita gente tem dificuldade de fazer uma ligação, de conversar, fazer um cold call, por exemplo, alguma coisa assim. Tem cliente que você já conhece. Você vai ligar pro cara, mais tranquilo no o caso de atendimento, aquisição, né? de cliente. O cara fazer um cold call, o cara prefere muito mais mandar uma mensagenzinha. Mas é mais eficiente a ligação, né? É. Mas é catequese, né? O Dani fala muito isso, é catequese. Toda semana você precisa evangelizar comercialmente o time, bater cultura, fazer o cara, né, entender que a ligação é importante e vai ter que ser feita, né, cara? E também não tem certo e errado, cara. Se tá dando resultado, você vende só pelo WhatsApp, tá dando resultado? Tá, é que a gente enxerga que essa venda nossa, que é de parceiro, dá dias pro parceiro, é um relacionamento. Você liga pro cara e fala, ô fulano, como é que você tá? Tudo bem? E aí? Se existe esse fortalecimento, o cara não acha ruim de você ligar. Imagina. E outra, imagina o seguinte, né? Trazendo aquele contexto de que, por exemplo, eu sou vendedor da sua equipe. Eu atendo o Daniel como integrador. O Daniel, às vezes, ele tem 4, 5, 6 orçamentos abertos comigo, porque ele tem 4, 5, 6 orçamentos abertos no seu cliente final. Então eu ligo para você e falo assim, Daniel, vamos bater o seu CRM aqui, vamos ver como é que estão as oportunidades. Numa ligação, eu bato tudo. Esse aqui ficou pro mês que vem, esse aqui eu vou fechar essa semana. A relação no telefone ela é mais rápida, entendeu? Então fica mais fácil do próprio vendedor fazer a gestão de carteira, né? Eu gosto muito do telefone, cara. Eu sou muito... muito gosto de falar, de conversar, comunicativo. Claro. Então eu gosto do telefone porque no telefone você vê a tonalidade da voz, a brincadeira, você faz o cara dar uma risada, né? É muito mais solto. É mais leve. Muito mais solto. E você formaliza. Mais pessoal, né? Muito mais, muito mais. É que tem gente que não gosta, mas aí é cultural. Se você deixar a empresa... por isso que a gente colocou métrica por ligação. De ligação. Boa. Aí ligam. E essa métrica, ela não era remunerada. Aí tinha uma vendedora lá que era uma das melhores vendedoras. Só que ela não ligava. Quando a gente botou que se batesse meta de ligação, ela ia ganhar ela bateu a meta de ligação. E daí ela vendeu mais? Vendeu mais. Aí, ó. Funciona, né? Funciona. E aí o que eu tô fazendo? Eu até conversei com ela. Eu tô criando a universidade há dias. Então a gente tá colocando tudo em gravação. Desde a parte de onboarding até os treinamentos finais. E eu sentei do lado dela e falei, Fulana, eu queria marcar com você semana que vem, eu vou sentar do teu lado para eu te modelar. Como assim? Eu falei, não, eu preciso entender o que você faz diferente, porque todo mês você bate meta. Todo mês. E a meta sobe, você bate. E eu queria ver como é que você conversa, o que você faz, qual que é a tua rotina. Ela, não, será um prazer, senta aqui do meu lado, tal, não sei o quê, sabe? E é ela que, por exemplo, ela não manda orçamento, ela liga, ela conversava com o WhatsApp, mas ela mandava mensagem no WhatsApp, falava que ia ligar, né? E o sucesso deixa rastros, existe, ela tem uma... E o que a gente faz? A gente vai colocar as rotinas dela pra gente poder fazer com que os outros façam a mesma coisa. Né? E aí, tá gostando desse papo? Só que é o seguinte, meu podcast é via de mão única. Eu, Dani e o Neto, a gente quer conversar com você. Então faz o seguinte, tira um print agora dessa conversa, posta no seu Instagram, marca @supervendedores e @neto.tosato com S. neto.tosato pra gente conversar com você que tá aí do outro lado. E se você curte o LinkedIn, aproveita para seguir a página do LinkedIn também. Daniel tá fazendo bastante conteúdo por lá. Né? E depois eu vou deixar o link também do Neto aqui na descrição. Venha se conectar com a gente e fala, ouvi o Papo de Vendedor ali, foi legal, troca uma ideia com a gente. Tamo junto? E Neto, para eu entender agora, olhando para gestão de carteira, né? Qual que é a metodologia
de gestão de carteira de clientes, de controle que você está utilizando hoje, cara? Cara, a gente está implementando o OKR. OKR. Então, é uma metodologia ágil, foi disseminada no pessoal da Intel. Porque assim, a empresa, por ela ser muito grande, Leandro, e para empresas pequenas também, a gente às vezes quer abraçar tudo, quer fazer tudo, acha que tudo é importante, então a gente precisa definir dar um direcional, né? A gente direciona para alguns objetivos específicos. Então a gente tem lá a nossa meta, que ela é a 1 bi, e a gente essa é uma meta, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. É uma meta declarada. Declarada, 1 bi. Aí a gente destrincha esse 1 bi, quais 5 pontos. Aí a gente fez a nossa reunião de planejamento estratégico, a gente fez um levantamento lá de tudo que a gente acha importante. A gente listou lá, deu 300 pontos importantes, tá? Desses 300 nós chegamos em 5. 5. Se a gente bater esses 5, o bi vem. Se a metodologia, ela define que você tem que focar em 5. Porque tem coisas, vamos atualizar o site. É importante? Mas vai impactar diretamente na meta? Né? O Rafa, né, que é o meu diretor lá, ele costuma falar que existem projetos que são lanternas de carro e são motores de carro. Lanterna é rápido de fazer, mas talvez não é tão importante do que você mexer no motor do negócio. Então, excelente analogia. Lá, sem lanterna o carro anda, mas sem motor não. Motor não. Então, se tiver com motor fraco também não vai chegar lá, né? E ele fala muito e o Bruno fala muito dos 3 Cs lá, que é começa, continua e conclui. Porque também tem muita gente, cara, que começa os negócios e não vai até o final, cara. Ele fala, cara, 3C, começa, continua e conclui, cara. Vai até o final, acaba o negócio. Então a gente definiu 5 OKRs principais. Desses 5, aí vai abrindo para a turma e vai chegar até lá no atualizar o modelo de proposta. Tá. Porque daí é lá na base do negócio. Na operação. Então a gente implementou isso, o OKR é uma metodologia, e essa metodologia ela não é simples de você implementar. Se você pesquisar sobre a metodologia, tem empresas que demoram 9 meses para implementar o negócio. Só que ela envolve todo mundo está ciente, e todo mundo faz parte da composição depois, porque, como eu disse, são 5, desses 5 vai abrindo para os setores. Cada setor tem os seus 5 OKRs. Exatamente. Tá. Né? Que pode ser de 3 a 5. Tá. Né? Então, assim, melhorar a governança. O OKR, ele é um verbo. É melhorar, aumentar. Só que aumentar em 30%. Aí você coloca. Aí como é que você faz para aumentar em 30% diminuir em 30% a reclamação? Nós estamos em tanto. Tem que diminuir para tanto. Tá. Qual é a maioria da reclamação? A maioria da reclamação é que o módulo, a placa solar chega quebrada. Vamos mexer na embalagem, logística. Perfeito. Entendi. Embalagem e logística. Então, a embalagem, como é que ela era? Ela era um papelão fino. Então, aumenta a grossura. Aumenta a grossura. Né? E aí você, aumentando a grossura do papelão, vai ajudar eu chegar no 1 bi. Perfeito. Entendeu? Então, essa metodologia a gente decidiu, foi uma decisão. Porque quando o que é o pessoal fala OKR? Cara, é uma metodologia que você implementa na empresa e a partir daí tudo funciona desse jeito. Tá. E isso aí vai vir um mapa mental, vira os caminhos. Então, daí o colaborador da equipe, do time e tal, ele vai ver lá que ele faz parte da coluninha aqui do OKR. Ele fala, daí ele vê lá, 1 bi. Entendi. Tá? Então, todo mundo vai estar envolvido no negócio. Porque o resultado de 1 bi é a soma dos esforços da empresa inteira. Exatamente, porque o OKR também não é só resultado, por exemplo, melhorar, um dos OKR é melhorar o NPS interno da equipe. O NPS é o voto que o colaborador dá para a qualidade de vida dele dentro da empresa. Aí, às vezes, é comprar um puff a mais para o cara relaxar na folga dele. Entendeu? Então tá ali. Entendi. Tá ali.
Entendi. E Tá. é interessante porque você vai desdobrando. Tem o Desdobrando. estratégico, né? Aí tem o tático, aí tem Isso, o operacional. Perfeito. Né? Então É isso aí. não fica uma coisa tipo assim, vamos para lá. Não, você é. fala assim, ó, a gente vai para lá, mas Isso. para isso a gente precisa isso tal, aí. tal. Aí É você isso vai aí. desenhando. É isso aí. Cara, que muito louco isso, né? Não, e eu não conhecia. Eu já ouvi falar, né? A gente ouviu falar em OKR, né? OKR. A gente ouviu falar, mas você nunca tinha estudado sobre isso. Outra coisa legal, a gente foi fazer o nosso planejamento estratégico, a diretoria decidiu que ia usar a metodologia OKR. Tá. Eles mandaram todo mundo estudar. Então, o pessoal lá que ia implementar o OKR tinha um facilitador, que era um cara que não deixaria a reunião devagar. Ele ia mantendo ali, mas ali ia, dentro, todo mundo ia todo junto. mundo ia junto e todo mundo estudou o que é OKR, como que funciona, o que precisa fazer, como que é a metodologia e tal, para todo mundo chegar lá e colaborar com o negócio, porque ficou definido a metodologia na empresa e todo mundo vai chegar num BI. E o pessoal comprou a ideia, porque todo mundo participou, né? Isso a gente chama de o nível N2 e N1, que é nível de gestão, de gerentes Tá. e diretores. Ah, né? tá. Então, não vai tanto na... Aí colocamos alguns representantes da operação. operação. Alguns representantes da operação, porque são 200 e poucos colaboradores, né? Então dá para colocar todo mundo E o OKR, ele é pro ano? para o ano. Então, você desenhou agora, 2025, Isso, você tem Isso. tudo Pro ele ano desenhado. dividido em trimestre. Trimestres. Então você tem que apresentar os OKRs, você traça o OKR anual Tá. Vai e ter os os quarters. quarters, os trimestrais. E aí todo trimestre vai ter a reunião do OKR para ver o avanço. Tá. Para ver o avanço. E aí a gente coloca, aí tem as metas lá, tudo. Tem o OKR que é sim ou não. Então é implementar CRM, é sim ou não. Implementou. Daí depois tem dentro do OKR, tem as métricas do... E deve ter as fases dos projetos, mais exatamente. ali na Exatamente, operação. Ali, exatamente. quem vai operacionalizar a implementação. Isso. Pô, que Exatamente. interessante, cara. Cara, isso aí mudou o jeito também das pessoas olharem para o resultado final. Porque o resultado final fica muito subjetivo, né? Quando você bota Fica todo mundo muito para longe, cooperar, né, muito mano? longe, e o número é alto, né? Um bi. Às vezes fala um bi. Pô, um bi eu costumo comparar um bi é 999 milhões, 999. Muito novo, É grande pra caramba, cara. 999 milhões, Milho, 999 mil. Um bastante. bi é resumo. É 1.000 milhões, né? É muita coisa, cara. 1.000 milhões. É muita coisa. Mil E aí, milhões. dentro do OKR, tem, por exemplo, um bi, tem uma meta de margem líquida. Tá. Tem uma Precisa meta ter, de- porque vender um bi dando prejuízo, você imagina o tamanho do prejuízo. Exatamente, uma Nossa. meta de endividamento. Porque para você faturar um bi, você precisa ter produto. Para você ter produto, Pra você vai ter produto, que... você pega um financiamento com uma taxa atrativa no banco, dando um exemplo. Então você tem, por que... mas não é só vender que vai ter caixa? Às vezes não, às vezes você vende caixa para você refinanciar. Ou eu vendo pro Leandro Munhoz, ele compra em 12 vezes no cartão. E eu entreguei o equipamento dele que eu paguei à vista para a fábrica. E aí? Perfeito. Não sai da China antes do chinês ver o dinheiro. Exatamente. Vai ter que segurar a operação no Exatamente, caixa, né? exatamente, com o caixa. Às vezes o caixa não é da empresa. Eu não lembro quem falou, cara. Falou que toda operação, toda grande empresa está muito próximo de ser um banco, né? Eu não lembro quem falou isso. É uns gurus de administração, tipo o Peter Drucker, assim. Porque é isso, né, cara? No final do dia você está financiando o seu cliente Exatamente. e você está, ao mesmo tempo, antecipando taxa, fazendo conta, isso. percentual para saber se o financiamento para comprar... Meu, é muito louco. Exatamente. Você pega um integradorzinho de energia solar, o cara vende 12 vezes no cartão e ele compra o equipamento nosso à vista. E aí? Por isso que fecha tanto. Por isso que fecha tanto, cara. Isso aí é... O integrador vende em 12... Ele vende. Ele acha no que... cartão em 12. Não, porque o concorrente tá vendendo também. Aí ele fala assim, vai fazer em 12. Fazer em 12, E aí ele Aí- compra de você à vista? Compra... com a gente Mas é à porque vista. é sempre à vista? É sempre à vista. Porque aí ele No tem máximo em 3 vezes no cartão sem juros, aí em 12 vezes, mas tem juros. Tá. Só que o cara, às vezes, não tem limite de cartão. E às vezes o cara também, se ele comprar com muitos juros, ele não consegue ter margem, porque tá concorrido, né, o mercado, né? E vamos supor, Todo mundo jogando preço lá embaixo. esse cara vai vender em 12 vezes. Ele vai ter que antecipar o cartão.
Quando ele antecipou o cartão, o lucro dele já foi. Exatamente. E às vezes ele nem faz conta, Não né, faz cara? conta, cara. Não faz conta, entendeu? E aí ele acha que tá girando, mas ele tá girando... E aí que entra Em falso. Não, ele tá girando pra baixo, assim, Sim. tá se afundando. Entendeu? Tem integrador, tem empresários que eles não entenderam que quanto mais ele vende, mais pro buraco ele vai. É um acelerador, entendeu? O melhor mês dele é o que ele não vende nada. Você acredita? E tem isso, cara. cara, lógico que E tem. Por isso que, assim, Foda. eu imagino que você deva ter um trabalho na gestão de carteira, um trabalho muito forte em educar o cliente, em desenvolver o cliente, mas não para ele vender, de repente, o produto fim, que seria o ar-condicionado ou o projeto solar, né? É no próprio Mas negócio. No negócio, né? Quase que, sei lá, uma faculdade de administração de empresas. Porque Pocket, né? você perde mais cliente quebrando do que indo pra concorrência. Exatamente. Você liga pro cara e fala, por que você pode comprar com a gente? Ah, porque eu não trabalho mais com solar. É o jeito elegante, falar assim, tomei, né? Quebrei. Não trabalho mais com solar, por isso que eu não tô comprando mais de você. Mas o problema é o produto? Não, né? Não. É falta de gestão. Falta de a gestão. É. E aí, se você ajuda o cara a fazer. fazer gestão, ele fica mais tempo comprando de você. Leandro, o cara, É. se você fizer uma pesquisa, você que tá assistindo a gente aqui, você pergunta assim pro cara, como é que você precifica? O cara fala, eu pego o equipamento e coloco 30% em cima, o markup. Markup. Mas o cara não fez a conta se os 30% é suficiente para ele gerar caixa, para ele... Não fez. Pra ele só- antecipar, Não. pagar as contas É, dele. sim. tudo E o, não pior, tem. e o pior, às vezes, ele olha para um concorrente e ele usa o preço do concorrente para poder se basear, entendeu? Exatamente. E às vezes o Já- concorrente tem um outro porte, ele compra com preço menor, ele... O Ele já tá no concorrente outro- comprando à vista, ele tá comprando com juros e ele vai lá e fala assim, pra eu vender então, deixa eu tirar um pouquinho aqui, né? Ele não faz conta, cara. Não faz conta. E o nosso trabalho é exatamente esse. O objetivo da Dias é fortalecer o parceiro dessa forma, tanto ajudando ele a vender mais, né? A gente ajuda ele a gente participa de negociações dele com o cliente. Eu, por exemplo, na Dias, eu estou à disposição dos meus vendedores para me colocar em reuniões com o cliente final para poder fechar o negócio. Isso passa uma credibilidade, porque o cara, às vezes, o integrador, ele é pequenininho lá na cidade. Tá. Quando ele conecta com o cara que vai vender o equipamento, você fala, fulano, fica tranquilo que o integrador aí, ele vai instalar, mas você vai comprar o equipamento com a gente aqui e tal, ó. A gente filma o estoque, mostra tudo. E eu participo das negociações para poder passar essa credibilidade. E a gente tem os treinamentos, esse treinamento de precificação de usina, por exemplo, que eu falei. É uma forma da gente educar, de capacitar esse cara para que ele não tenha esse tipo de problema, né, cara? É um mercado difícil. Mas eu acho que, de repente, o amigo ouvinte que está em outro mercado e deu play por causa do tema gestão de carteira, distribuição, ele também tem esse mesmo desafio. Porque eu acho que todo mundo que hoje é uma pequena empresa, né? Essa semana eu estava fazendo um kickoff com o pessoal do Sebrae. Eu ia falar deles. Né? A gente vai fazer um trabalho para eles no Sebrae Rio. Sim. Cara, basicamente o que a gente está conversando aqui, eles têm o mesmo desafio na moça que faz, por exemplo, bolo. No cara que tem um posto de gasolina pequenininho lá em Piracicaba Sim. e que vai no Sebrae para buscar apoio e tal. Sim. É uma coisa muito doida, cara. É a forma como o Brasil, ele tem o brasileiro, Neto, ele tem uma chama tão acesa, tão forte para empreender, para buscar a alternativa de ganhar dinheiro, de botar comida dentro de casa, e ao mesmo tempo que você tem essa chama, essa vontade, você não tem a estrutura básica para você manter a chama acesa, sabe? O Sim. cara acaba vendendo sem margem, olhando pro preço do colega. Ô, Leandro, É doido. tem muita doido. empresa que mesmo assim o cara dá certo. Imagina se ele fizer direito, cara. Pô, Tem total, empresa cara. que dura, que o cara ganha dinheiro fazendo errado. Imagina se o cara sentar e falar assim, ele não tem a consciência que a responsabilidade de estudar, se capacitar e aplicar é dele, é do dono. Então o negócio ele vai fazendo por osmose ali no dia a dia, a rotina vai consumindo ele, o negócio vai dando certo. E se ele sentar, eu ia falar do Sebrae, cara. Quando eu comecei a minha empresa lá, eu fiz todos os cursos do Sebrae. Todos. Você fez o Empretec? Sou Empretec desde Empretec é 2019. foda, cara. É um curso que eu falo na palestra, eu falo, Tem que gente, fazer. você precisa fazer, cara, porque não é um curso que vai ensinar você a
ver fluxo de caixa, é mentalidade. É a chama. É a chama. É a chama. É a chama para você ir correr atrás. Mas eu fiz o Empretec, daí eu fiz o Empretec, fiz depois o curso de gestão financeira. Dentro do curso de gestão financeira, eu ganhei, num acordo que eu fiz ali, não sei se tem isso, se ganha ou não, né? Mas eu ganhei uma consultoria do Sebrae porque o que eu queria? Eu queria saber se eu estava orçando certo. Perfeito. E aí o Sebrae fez a minha planilha de orçamento, que eu uso até hoje. Olha só. Quando eu tinha... Hoje eu dou mentorias, né? De mentoria de energia solar e tal. Eu uso até hoje a planilha para fazer precificação de equipamento. A minha planilha, a base dela foi do Sebrae. Porque o cara não sabe precificar. O cara não coloca tudo no papel. Ele acha que ele está ganhando dinheiro, ele está pagando para trabalhar. Se ele parar de vender, ele quebra. Ele só não quebrou ainda porque vai entrando... Só que ele vai entrando para pagando a operação dele ele vai entrando, vai vendendo aqui para pagar aqui. Só que quanto mais ele vende errado, mais ele vai se endividando. Chega uma hora que não dá mais. Ele vira uma história, cara. E o Sebrae ajuda muito. Ajuda demais. Eu demais, acho que demais. Para quem nos ouve e pretende empreender, tem essa vontade de se tornar um empreendedor de fato, eu acho essencial procurar eles com absoluta certeza. Netão, aproveitando a oportunidade aqui para a gente se direcionar para o final do episódio, o Marcos Douglas da ProSan, né, aluno nosso da mentoria aqui, ele aproveitou para mandar uma pergunta para você, cara. Na sua opinião aqui, né, quais são os conselhos que você dá para alguém de mercado de solar que quer se transformar ali em uma referência no mercado? Ele tá no Tocantins, cara. Tá longe, mercado muito bom lá no Tocantins. Cara, uma coisa que a gente tem que entender é que... Vocês conhecem o Ricardo Nunes da Ricardo Eletro, né? Sim. Você lembra das propagandas da Ricardo Eletro? Sim. Eram muito chamativas. Tem uma empresa de solar muito forte também que atua no mesmo pegada do Ricardo Eletro, chama Resolve Energia do Pará. Cara, fantástico o trabalho de marketing. Tem que ter um posicionamento de marca, sabe, de brand. Quando eu tinha minha empresa, a gente se posicionou no mercado. Então, assim, você estar onipresente em todos os lugares. Você precisa realmente... Se você não tem uma logomarca muito forte, alguma coisa assim, um logotipo, assim, fazer um rebrand mesmo da marca e você se posicionar. Por exemplo, na Dias, onde eu trabalho, a gente criou a Onda Laranja, sabe? Então agora o uniforme é laranja, tudo é laranja, e tudo que vai comunicar é laranja. E o que eu recomendo que ele faça? Primeiro, você fazer um trabalho interno de qualidade de material mesmo, ou material gráfico, porque às vezes o cara leva um folder, leva alguma coisa. Por exemplo, eu tinha uma pastinha para levar a proposta, né? O meu folder é feito naquele papel mais grosso que tinha a impressão... aquela impressão que fica o verniz. Vinil, verniz em cima, sabe? Então, assim, a qualidade da sua proposta, a qualidade do teu material, pode ser ele tanto gráfico quanto a qualidade dos criativos, das artes que você faz. Você está posicionado, quem que é o teu perfil de cliente, né? O seu ICP, o teu perfil de cliente ideal. É comércios e residências de alto padrão. Aonde que esse cara vai? Esse cara vai num clube. Por exemplo, eu patrocinei o campeonato de futebol do clube de Indaiatuba, sabe? O time chamava o time nosso era time Progesol. Então, todo final de semana tinha jogo, o time Progesol jogava, o pessoal ia lá, aí era Progesol versus WhatsApp. Porque o WhatsApp patrocinou outro time. Então, o nome do time era Progesol. Então, eu estou dando exemplo de você se posicionar, porque a marca vai fortalecendo. Quando você fortalece a marca, na hora que você apresenta uma proposta, o cara fala, pô, já vi essa marca em algum lugar, sabe? E eu tenho alguns mentorados já, né, nesse tempo, eu já dou mentoria faz uns 4 anos já de solar, e teve mentorado que eu mandei ele se posicionar no sentido de ele meter um outdoor na cidade falando que ele é a melhor empresa de energia solar da cidade. Entendeu? Falou, fulano, escreve aí. Como é que chama a empresa lá? ProSan. ProSan, a melhor do Tocantins. Quem vai falar que não? Quem que vai falar que não? Vai falar o concorrente dele que vai estar passando de carro, vai ver lá ProSan, melhor do Tocantins, olha lá o cara falando que é o melhor, mas tá falando pro cara do lado.
Agora, todo mundo que vê, passa lá, pô, é melhor Tocantins. Só que não adianta, cara, você se posicionar falando que você é melhor e você fazer tudo errado, tudo ao contrário daquilo que você tá falando. Né, o Thiago Fonseca, ele fala assim, os olhos não podem desmentir o que a boca fala. Se você tá falando que você é o melhor, cara, se posicione como o melhor, mas haja como o melhor. Né? Então, assim, volta a falar, no material. Material que você... Pô, vendi para você. Proposta bem feita, um contrato bem escrito, um processo de entrega ali de um pós-venda bem organizado, a entrega em si, a instalação, seu instalador não suja a parede, entrega no prazo, depois que instalou, o acompanhamento da sua instalação, a entrega definitiva ali, a configuração do teu sistema. Se essa conta toda fecha, cara, você pode se posicionar antes porque o resto leva. O resto vem certinho. O problema é você se posicionar e depois só fazer cagada. Aí não tem... Não tem salve, né? Não tem salve. Então, eu falo muito sobre isso. Fazer um posicionamento mesmo de marca, de você estar ali onde o teu cliente está vendo. Se você tiver igual eu falei sobre o outdoor, bota um outdoor e bota lá alguma coisa para o cara vir e chegar até você. E você tentar metrificar isso. Né? Fazer um tráfego pago, você se posicionando também, onde tem um call to action ali que vai chegar por um caminho que você vai ver que foi por aquele canal, né? Mas, cara, nada mais é do que você estudar mesmo formas de você estar sempre aparecendo para os seus clientes. Né? Tem gente que acha que marketing é custo, né? Não é, marketing é investimento. Né? E eu não vou falar o que o Ricardo Nunes fala, porque o pessoal vai me bater. Mas o Ricardo Nunes fala que o marketing vende. O vendedor tira pedido. O marketing faz todo o trabalho de posicionamento para chegar até o Daniel. A Daniel viu, não, cara, essa empresa eu já vi ela em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Vou ligar. Que eu falo? Daí você liga lá na Dias. E tira o pedido. O vendedor lá fala, você já veio vendido. Você já comprou a ideia do negócio, porque foi todo feito um movimento para você tomar a sua decisão que você quer comprar na Dias. Aí quando você liga, aí vai ter as objeções, é tudo aquilo que a gente fala, né? Pô, Neto, o vendedor vai ter o trabalho dele, né? Vai ter o trabalho dele, vai ter, mas você já veio com... Intenção de compra. Com a intenção de compra. Né? E quem faz isso é esse trabalho marketing. De posicionamento. Show. O posicionamento, né? O marketing ele vai ajudar no posicionamento, mas se a pessoa liga, você pode pôr esse outdoor que você falou, só que se a pessoa liga e tem uma péssima experiência com um atendente, ou ele entra na loja e ninguém vai falar com ele, Exatamente. né? O cara fala assim, pô, isso aqui é o melhor, né? Vai achar estranho. E depois de posicionado como melhor, você tá um pouquinho acima dos seus concorrentes, o cara topa pagar porque eu tô comprando o melhor, né? Exatamente. Exatamente. E eu vou te falar que quando esse mentorado ele fez isso, cara. Ele botou na fachada da loja. Mudou, né? Mudou o game do cara. Porque é ele falando que ele é e pronto, acabou. E o cliente vai falar, pô, vou lá no melhor, já que é o melhor. E aumenta a responsa também, né? Aumenta. Aumenta a sua responsa, né, Lê? Quando você coloca ali, veste uma camisa 10, né? Aí você tem que entregar, né? Exatamente. Como que ele vai deixar as coisas acontecerem dentro da empresa dele se tá escrito que a gente é o melhor, né? E trabalhar tudo isso, cara. Adesivar o carro, sabe? Sim. Fazer campanhas de... Cara, patrocinar uma corrida. Você que gosta de correr, a corrida Top Sun. Pô, o que custa você criar, sabe? Churrascada Top Sun. Esse aí eu já gosto mais. Lá na Dias tem o porco no rolete. Boa. Virou tradicional, porco no rolete há dias. Você chega lá, todo mundo de laranja, dupla sertaneja tocando, todo ano tem, é lá em Sinop. Da hora, cara. Lota o negócio, por quê? Isso é fortalecimento de marca, é você criar as coisas para as pessoas consumirem aquele ecossistema seu ali, entendeu? Sim. Só que tem gente que é tão pequeno que ele acha que não vai fazer diferença se ele tomar uma decisão dessa. Cara, é só começar a fazer. Vira religião, vira um negócio, começa... Vira catequese. Vira catequese. Isso aí. Sensacional, né, Tom? E as suas dicas, Daniel Mestre? Minhas dicas? Suas dicas. Poxa. Peguei o homem desprevenido. Olha, eu vou dar... Vai pensando nas suas aqui, eu vou dar as minhas. Tem o seu processo de vendas organizado. Vamos puxar, né? Não, você que... Não... Ficou sem... Não, já tá sendo gravado. Inclusive, isso aqui vai ficar durante o episódio. Você me cortando vai ficar durante o episódio.
Não corta não, edição, não corta não. Vamos lá, ó. Ter o seu processo de vendas organizado, dá para você também fazer a sua gestão de pipeline, né, com suas oportunidades, tudo bonitinho. Então tem que ter CRM, tem que ter o processo de vendas, tem que estudar técnica de vendas, tem que saber a hora de abordar, levantar necessidade, a hora de você levar no cliente. O script. Cara, é você conseguir apresentar valor, né? A sua proposta tem que ter valor. E principalmente, aí falando, né, para o Douglas e para quem está na posição de dono do negócio, é não deixar o negócio ancorar em você. Né? Você tem que formar uma equipe que gere negócios, que os seus vendedores têm que ter a carteira de clientes, tem que ter essa máquina de aquisição no marketing, tem que fornecer lead para eles, a galera tem que ir atrás, tem que correr, porque senão não é uma empresa. É um super vendedor, é uma eu-presa com um super vendedor, né, vendendo bem e tal, mas não, tem que formar o time. É isso que vai tirar, vai descolar no caso, nosso amigo Douglas da operação e vai fazer ele, cara, ter uma segunda unidade, uma terceira, você teve quantas? 11 unidades, que é a equipe girando, o negócio acontecendo. Essas são as minhas dicas para o Douglas e para os amigos ouvintes que querem saber mais sobre como se tornar uma referência no mercado de energia solar, Dan. É isso aí. E as suas? O que você fez nas 11, né, cara? Treinar. Treinar. For pegar a equipe, treinar a equipe, ter disciplina, fazer gestão, fazer reunião, feedback. Porque a rotina, ela engole a cultura. A rotina engole a cultura. Então, se você deixar o negócio solto, a própria rotina do time seu vai... E a sua cultura, que é essa cultura de você ter um bom atendimento, ela é engolida. Então, tem que estar constantemente batendo na tecla ali, religiosamente, toda semana, treinamento. Daí, acontece algum problema, você fala, gente, aconteceu isso aqui aconteceu por causa disso, a gente não trabalha desse jeito, a gente trabalha assim, vamos focar aqui e tal. Tem que ter. Lá a gente tinha toda segunda e toda sexta, segunda reunião com time comercial e sexta treinamento técnico. Toda semana. Tem integrador, tem dono de empresa aí, qualquer que for o segmento, o cara nunca deu um treinamento para um vendedor, nunca sentou do lado do vendedor. O cara contrata, dá um celular pro cara e fala, se vira. Né? Então, vai pra cima. E a cultura é do dono, cara. Cultura é do dono. Ele tem que estar constantemente mostrando o que ele quer, como ele quer. O negócio tem que estar... Ele tem que ser o maior exemplo. Exemplo. Senão a empresa vira a cultura do empregado, cara, do colaborador. O cara lá que não está preparado para aquilo. É a cultura dele que vai ser implementada por falta de dono. E crescer sem base, né, cara? A quantidade de problema que vem, você fica resolvendo problema. Você não consegue sair dessa... É estresse, burnout. E se você gasta o tempo treinando a equipe, montando um time direitinho para fazer as coisas certas, né? Aí você consegue crescer de verdade. A gente fala muito... Como é que a gente... na prática... Cara, o dono escreva um playbook. Um playbook, para quem não sabe, playbook, cara, é um documento mesmo, um PowerPoint, um manual, que no meu playbook lá tinha desde a minha história, como eu comecei, home office, tal, até os prints das telas que o vendedor tinha para poder gerar uma proposta. Boa. É isso, é você documentar. As pessoas não têm uma dificuldade de documentar um processo, né, de documentar. Bota a empresa no papel, cara. Quando entra um colaborador, você põe o cara para assistir, você põe o cara para ler. E ó, Neto, isso é tão importante, cara, que dentro do programa de aceleração, a gente ensina o profissional, o vendedor, o empreendedor, o Douglas passou por essa experiência, a desenhar o processo comercial, a usar CRM, vai ter técnica de vendas, vai ter comportamento e tem aula ensinando a fazer o playbook. De tão importante, não tem como escalar uma operação. E quando eu falo escalar, não é 100 vendedores. É sair do eu empresa para eu e mais um vendedor. Eu já escalei. Não tem como. Dobrou a equipe. Não tem como fazer esse movimento se você não der um manual para a pessoa. Porque senão, se põe no lugar do funcionário, do vendedor. Eu chego lá, Daniel, agora é só vender. O cara fala, pô, mas, sabe, eu sei vender. Esse cara vai durar pouco tempo, né? Ele se frustra. Vai sair, quando entrar outro, você tem que fazer o mesmo trabalho em cima desse outro de novo, não consegue performar por falta de treinamento, documento, processo e tudo mais. Vocês lembram? Vocês têm aquele processo de recrutamento ainda? A gente não trabalha mais com recrutamento desde 2023, mas
Pode citar como exemplo. Porque aquele foi muito assertivo. A gente mapeou, né? Eu precisava contratar vendedor, a gente fez um mapeamento do perfil de vendedor ideal. Aí quem que era? Eu tinha uma pessoa que era referência, era uma menina referência em Presidente Prudente, uma menina referência em Porto Alegre e eu. Nós três fizemos respondemos a ferramenta, deu um gráfico. Eu só contratava em cima daquele gráfico. Cara, a gente foi muito assertivo. Foi sensacional. Mas a gente não faz mais esse serviço, mas dentro da mentoria de líderes comerciais, o Dani tem uma aula que ele explica como faz isso, e aí tem a ferramenta que ele desenvolveu que, né, o mentorado pode usar, né? Exatamente. Muito Mas bom. dá trabalho, né, cara? É mais fácil contratar o primeiro que aparece, né? Exatamente. E é aquilo que a gente fala, cara. Tem gente que não sabe a diferença de ser dono e de ser empresário. Dono é diferente de empresário. Tem cara que abre um CNPJ e ele fala, eu sou empresário. Não, você é dono. Empresário é o cara que... Você criou uma empresa para você trabalhar. Exatamente. Dono é diferente de ser empresário. O cara que abriu um CNPJ é diferente do cara que escuta o podcast, tá entendendo, tá assimilando o que a gente tá falando. O cara vai procurar um conhecimento, vai procurar um Sebrae, vai fazer o treinamento do Sebrae, vai aplicar a gestão financeira na empresa, vai sentar a bunda na cadeira lá, vai levantar os custos, vai... E outra, isso aí é feito depois das 18, cara. Sabe? Isso que a pessoa não entende. Começa o programa de aceleração, Lê? 19 horas pontualmente. Exatamente. E o cara não quer porque, eu vou perder o jogo, eu vou perder... Cara, isso é ser empresário. É você ter a consciência que a responsabilidade de fazer o negócio dar certo é sua e você precisa se capacitar para isso, cara. Sabe? Senão você vai ser um dono. E daqui a pouco a sua empresa não vai ter nem mais dono, não é? Porque ela não vai mais existir. Sabe? Então é a nossa missão, é fazer o cara enxergar que ele tem esse compromisso com ele mesmo de fazer o negócio dele dar certo, né? Sensacional. Temos um baita episódio no ar, Daniel Mestre. Com certeza. E para você que ficou até aqui com a gente, vai lá no @supervendedores, manda pra gente críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de convidados, sugestão de pauta. Esses episódios são feitos de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é super importante. Lembrando que as inscrições para o programa de aceleração estão abertas. E se você quiser conhecer a melhor opção de CRM, conheça a Plumes, agenda uma reunião com eles, eu tenho certeza que você vai gostar muito da solução, tem link na descrição deste conteúdo. Neto, como é que o nosso amigo ouvinte pode se conectar com você, cara? Lembrando que vou colocar todos os links aqui na descrição, vai lá. Cara, eu respondo muito o Instagram, eu gosto muito do Instagram, produzo conteúdo lá diariamente quase, muito stories, né, mostrando a rotina. Boa. Meu Instagram é neto.tosato. E, Leandro, eu tenho toque, cara. Se o cara me manda um direct lá, eu tenho que responder, porque senão fica... A bolinha azul? A bolinha... É azul? Sei lá que cor que é aquela bolinha. Vermelha. A minha fica azul. É azul? Vermelho? Não, mas aonde? Qual? Ali no na você tem um direct. Ah, não. Aí eu acho que é vermelha. É vermelha. Bolinha azul é quando você entra na mensagem. Não, eu fico... Cara, eu fico... Não lidas. Eu preciso responder, Zerar. Então... Cara, mas eu acho tão ruim essa caixa de entrada do Instagram, cara, porque às vezes vai pra uma, vai pra outra, aí... Putz, cara, às vezes eu respondo as pessoas no @supervendedores, cara, 2 semanas depois, porque eu não vi a mensagem, sabe? Eu acho meio... Fica lá Fica meio à direita ali, numa né? pasta meio escondida, enfim. Não, eu respondo. Então, assim, quem quiser se comunicar comigo, falar comigo, me manda um direct, eu vou ver, eu respondo. Muita gente comentou o nosso primeiro episódio lá. O pessoal veio, pessoal que não é do setor solar, no primeiro a gente falou muito de solar. Cara, vi o seu episódio, que legal, gostei. Então, quem mandar direct pra mim no Instagram, pode ter certeza que eu vou responder. Boa. E mais a ferramenta é o Instagram mesmo. Tem muito conteúdo na internet também, meu telefone também tem muita gente que... Já conseguiu. Já. E até eu respondo muito mais rápido no Instagram do que no WhatsApp, porque o WhatsApp fica lá embaixo, cara. Muita a coisa. mensagem fica lá embaixo. Legal. Se mudar de número, mas... Mas, cara, obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo ou nos ouvindo aprendeu demais com você. Você é um cara de energia muito alta. Que bom. Né? Recíproco. Vocês também são fantásticos. Eu sou fã cara. Demais. E a porta tá sempre aberta, né, Dani? Com certeza. E eu tô à disposição, se vocês quiserem que o dia que vocês forem fazer a mentoria lá, gravar uma aula, um treinamento, você pode me chamar que eu tô Parceiro é parceiro. É isso aí. A gente quer muito compartilhar, o propósito é compartilhar conhecimento. Animal.
Boa. Certo, Daniel Mestre? É isso aí, Lê. Quinta-feira dessa semana, episódio especial no ar. Então, se não tá inscrito, se inscreva para o Spotify, YouTube, Apple e etc. Avisar você do novo episódio do Papo de Vendedor. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!